Boa noite, já faz uma semana e nós estamos aqui de novo e é muito bom, saber que você está, apesar da distância, do isolamento pessoal, nós estamos aqui sendo igreja, tendo culto, cultuando nosso Deus. E eu queria começar, na verdade, com uma pergunta antes da gente orar. Qual é a sua maior certeza na vida? Tá, vou repetir, qual é a sua maior certeza na vida? O pessoal da intriga da oposição, eles me falam que o Palmeiras não tem mundial, mas isso não interessa. Eu vi uma frase esses dias que falou que a maior certeza que se tem na vida é a dúvida. Também não gostei. Por quê? Porque Paulo fala para mim e para você que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Vamos orar? Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor venha sobre nós nessa noite, que o Senhor nos dê realmente um sentimento que nós somos a tua igreja, nós somos uma igreja local que faz parte de uma igreja maior e que nós como igreja temos um propósito para estar nessa terra, nós temos um propósito em relação a essa pandemia, nós temos um propósito em relação à nossa nação brasileira. E eu peço a Deus que o Senhor fale muito aos nossos corações nessa noite, trazendo realmente o teu entendimento, trazendo realmente a visão correta que o Senhor quer que nós tenhamos. E assim, Deus, o Senhor nos dê realmente tudo aquilo que precisamos para essa noite e que nós possamos te honrar em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos realmente, em nome de Jesus, realmente trazer toda a honra e glória a Ti. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos adorar, canta junto, tá? Nós vamos pôr um louvor aqui. Canta, exalta o Senhor e daqui a pouco a gente volta para a palavra de Deus. Vamos adorar. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você nesse momento, sobre a sua família, aqueles que estão aí pertinho de você também, que o Senhor Jesus realmente esteja inundando o seu lar, onde quer que você esteja nesse momento, com a paz e com a graça dEle. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor e dizer que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nesse momento que estamos vivendo, tantas necessidades, mas o Senhor, Ele permanece fiel. Ele é fiel. E nós somos gratos ao Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Então eu convido você a adorar ao Senhor com alegria, declarar essas palavras diante de Deus, realmente em forma de agradecimento por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei com a graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois em tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço.
te agradeço, Deus. Levanto minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois em tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu te agradeço. Deus, te agradeço. Aleluias. Aleluia, Pai. Glórias ao Senhor. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som dos céus vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Sim, Jesus. Glórias ao Senhor, glórias a Ti, Pai. Aleluia. Você adorou? Que bom! Mas vamos agora para a palavra de Deus, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. É interessante que Paulo falou, né, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Mas como assim eu vivo por fé? Viver por fé é algo interessante porque o autor de Hebreus, ele se aventurou a definir o que é fé. E ele diz lá em Hebreus 11:1, e vai abrindo a sua Bíblia porque eu quero meditar na verdade na versão transformadora. Mas talvez a versão mais conhecida é a atualizada, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Mas a versão transformadora, ela é muito interessante porque ela fala que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos, ou certeza. Eu fiquei semana passada eu fiquei com vento, pensando sobre o vento. Essa semana eu passei a semana pensando sobre certezas e incertezas. Como é que eu posso ter certezas nas incertezas? Porque nós somos bombardeados essa semana com tanta coisa, nem se fala do Covid, mas principalmente da situação política do nosso país. Então eu fui pensando e meditando e orando sobre essa questão de certezas e incertezas. O próprio dicionário diz que certeza é aquilo que não suscita dúvida, é uma afirmação categórica, é uma convicção plena. Olha só, então certeza, ela tira dúvida, tá? Então aquela frase que eu falei no início, a maior certeza que se tem na vida é dúvida, já cai por terra se você tem certeza. Agora, incerteza, tem várias palavras para descrever incerteza: dúvida, irresolução, hesitação, indecisão, variabilidade, inconstância, ambiguidade e falta de clareza. Então eu acho que já deu para você perceber por essas definições que nós precisamos e queremos certeza. Então, voltando lá para Hebreus 11, capítulo 1, quando a versão transformadora diz primeiro que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, como é que eu posso entender isso? Vamos tomar, por exemplo, essa situação política. Você pode estar se desesperando, Eu participo de alguns grupos, inclusive de pastores, que realmente assim, eles focaram tanto em vídeos, em coisas que está se dizendo daqui de lá, e realmente se você for ouvir tudo aquilo e ler tudo aquilo, realmente você vai partir para uma incerteza, não para certeza. Mas quando eu tenho fé, e se eu sou crente em Cristo Jesus, então eu preciso deixar Deus começar a moldar meu coração, porque mesmo aquilo que eu vejo no natural, eu preciso ver as coisas no natural, mas com os olhos espirituais. Ou seja, toda instabilidade política, por exemplo, estou usando isso só um exemplo,
Mas eles querem fazer um impeachment do presidente. O Congresso junto com o Supremo Tribunal, blá, blá, blá. Eu não li tudo, mas eu tenho acompanhado de longe. Mas quando eu tenho fé, eu não vejo a realidade como crente apenas nos olhos naturais. Eu começo a ver a realidade com outros olhos, porque a fé começa a moldar a realidade natural para uma realidade daquilo que eu posso esperar, para uma realidade daquilo que Deus vai semeando e colocando dentro do meu coração. Então, por isso que a definição de fé começa, que ela mostra a realidade, mas daquilo que eu posso esperar. Então, quando eu vejo uma situação, seja de desemprego, seja de notícias difíceis com relação à saúde, eu não preciso olhar para aquela verdade nua e crua ali, mas pela fé eu posso começar a ver uma realidade que vai se desenvolver e que não está necessariamente acontecendo no âmbito natural, mas ela vai se desenvolver no âmbito espiritual, para uma hora afetar o natural. Então é por isso que a segunda parte também é importante, porque diz que ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Por que que elas têm que andar mão em mão? Porque quando eu estou vendo a realidade, mas eu estou olhando a realidade natural, mas pelos olhos da fé, eu preciso ter uma convicção no meu coração e preciso levar cativo a minha mente a essa convicção, não necessariamente do que eu estou vendo pelos meus olhos naturais, mas que eu possa deixar Deus, pelo Espírito Santo e a palavra, trabalhar sobre mim, para que eu veja aquilo que Deus promete, para que eu veja aquilo que Deus talvez já tenha revelado. Deus tem dado inúmeras profecias para o Brasil, e essas profecias não são para o Brasil ser um país desolado, um país arrebentado. Muito pelo contrário, um dos celeiros missionários do futuro sempre foi dito já há anos que vai vir do Brasil. Agora, como é que isso vai acontecer? Se eu olho o cenário atual, nesse momento político, mas se eu só olhar pelos olhos naturais, vai ser desesperançoso, vai gerar incerteza. Mas se eu deixo Deus produzir no meu coração fé, quando eu começo a deixar Ele me mostrar uma realidade que Ele quer gerar, e eu fico convicto daquilo que ainda não estou conseguindo ver pelos meus olhos naturais, aí eu vou me tornar intercessor, eu vou me tornar aquele que se move em direções que podem parecer, para aquele que não entende o mundo espiritual, é uma loucura talvez, mas aí realmente nós estamos sendo igreja. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Como assim? Na verdade, nós temos duas maneiras de encarar tudo isso. Como assim, pastor? Você, sem perceber, ou talvez já sabe, mas você vê tudo pelos olhos, vamos usar essa expressão. Então, ou você vê pelos olhos naturais, pelo perceptível aos seus sentidos, e aí envolve não só olho, mas pensamento que você ouve e tudo mais, né? Só que esse é um caminho muito seguro para incertezas. Pensa nisso. Pelos olhos naturais, eu opero, eu funciono, eu me movo pelo que é perceptível ao natural. Então as chances de gerar incertezas são tremendas. Mas se eu decido olhar pelos olhos espirituais, mesmo vivendo nesse mundo natural, porque se eu nasci de novo, eu tenho agora o Espírito Santo habitando em mim, a palavra de Deus começa a fazer sentido para mim, ela começa a trazer o renovo que a salvação foi pretendida para a minha vida. Aí as chances de ter certezas sendo aquilo que não suscita dúvida, aquilo que é de convicção plena, aí eu vou conseguir chegar nisso aí. Então, como eu disse, você tem duas maneiras de encarar isso.
Você pode ir pelos olhos naturais ou pelos olhos espirituais. E é por isso que eu dei o tema para essa mensagem de certezas nas incertezas. Porque muitas vezes nós vamos deparar com incertezas. Incertezas virão, mas nós precisamos aprender a olhar pelos olhos espirituais, aonde nós não dependemos e não somos guiados pela vista, pelo óbvio ali, mas nós aprendemos a ter fé e aprendemos a gerar as coisas aonde a realidade vai ser vista dentro daquilo que a gente pode esperar em Deus, e isso vai gerar convicção, apesar de que eu não estou vendo aquilo agora, nesse momento. Para quem opta pelo natural, né, ou seja, as incertezas, eu só escolhi dois trechos, né, na palavra de Deus, um do Velho e um do Novo. Lá em Deuteronômio 28, não precisa abrir, só segue comigo aqui pensando. Depois, se você quiser abrir a Bíblia, já vai abrindo lá em Tiago 4. Mas Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos e maldições. Lembrando que Deuteronômio é um livro das memórias de Moisés, porque ele está prestes a morrer. Então ele está recapitulando tudo que aconteceu com o povo de Israel. Então quando chega no capítulo 28, tem poucos versos dizendo sobre a bênção. Então, se você obedecer, se você for fiel, se você fizer o que você tem que fazer como um bom crente, né? Se você realmente vive em obediência, em submissão total ao senhorio de Deus, existem inúmeras bênçãos que virão sobre a sua vida. Mas aí muda para maldição. Então, na verdade, a bênção está bem sintetizada, porque o restante do capítulo, e é um capítulo longo, é dedicado a uma expansão do inverso do que foi as bênçãos. Então as maldições estão em cima de tudo que foi dito, que se você obedecer a Deus e você andar realmente reto nos caminhos do Senhor, você vai receber essas bênçãos. Mas aí quando chega nas maldições, ele só amplia tudo aquilo, mas o inverso. Então se você vai ter prosperidade, não, vai faltar coisa para você. Mas o que me chamou a atenção é que no verso 66, alguém mostra realmente alguém desobediente, ele vive no natural. E ele vive nas incertezas. E olha o que diz o verso 66: vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Olha que coisa pesada isso. Pesado, pensa nisso, pesado. Mas Tiago, ele já, como é um livro muito prático, ele apresenta a incerteza dos planos humanos. E é muito interessante aqui, né, começando no verso 13, se você está com a sua Bíblia aberta aí, Tiago capítulo 4, verso 13, dessa vez eu vou ler na NVI, ela diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Você está entendendo que essa vanglória, pretensão, é maligna? Por quê? Porque você está optando em seguir uma vida, apesar de crente, apesar de ter o Espírito Santo em você, apesar da palavra ganhar vida para você, você está optando em seguir pelos olhos naturais. E é por isso que gera incerteza. Esse tipo de plano só gera incerteza. Primeiro, por quê? Porque realmente é uma pretensão. Porque se você volta ali para o verso 13, você tá vendo que a pessoa está falando assim: eu vou lá, vou ficar um ano e eu vou ganhar. O quê? O que muita gente está preocupado: vou ganhar dinheiro. E depois, quando a gente chegar lá nos olhos espirituais, no texto de Hebreus, você vai ver a diferença de atitude. Mas eu quero só frisar aqui nesse momento que
não tem nada errado fazer negócio de ganhar dinheiro. Mas parece que a tônica para essa pessoa é fazer negócio e ganhar dinheiro. Mas se ela é crente, porque Tiago escreveu para a igreja, para crentes, então eles estão preocupados em fazer negócio e ganhar dinheiro. E é por isso que ele está dizendo, isso aqui é realmente uma vanglória, essa é uma pretensiosa vanglória, né? Porque você devia dizer, não, se Deus quiser, eu até vou para tal lugar, porque de repente se Deus não quiser, você nem vai lá. Agora, se Ele quiser que eu vou lá, Ele vai determinar o que eu vou fazer lá. E eu creio que não é só fazer negócio e só ganhar dinheiro, porque eu vejo que muito crente hoje está focando tanto no seu bem-estar, que ele está esquecendo que faz parte de um reino, que faz parte de um reino que chama Reino de Deus, e que nós somos deixados nessa terra para nós fazermos parte de um grupo que ajuda, de um grupo que faz as coisas, mas recebe, mas também é um povo que de graça receber, Jesus deu, disse, e de graça dai. Quer dizer, nós somos povo generoso. Mas por que algumas vezes não conseguimos ser generosos? Porque eu quero que você entenda que essa visão natural, ela começa a gerar incerteza no meu coração, e ela vai travando o meu coração a um ponto que eu não consigo realmente deslanchar, e eu não consigo realmente chegar num ponto aonde eu posso deixar Deus me usar, é onde eu posso deixar Deus realmente me levar aonde Ele quer, para fazer o que Ele realmente quer da minha vida. Então, esse eu quero usar como argumento para você não olhar pelos olhos naturais. Então tá, se eu não vou olhar pelos olhos naturais, então eu vou fazer o quê? Você tem que optar pelos olhos espirituais, pelas certezas. Então vamos lá, vamos tratar então essa questão dos olhos espirituais. Salmo 58:11, já abre a sua Bíblia, na verdade em Hebreus 10, deixa eu ler só 2 salmos aqui, enquanto você está abrindo lá em Hebreus 10. Para aquele que vai realmente ser guiado pelos olhos espirituais, por certezas, olha o que diz o salmista no Salmo 58:11. Então os homens comentarão de você, de fato os justos têm sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Lá no Salmo 140, versos 12 e 13, diz assim: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Olha que interessante. Isso é pessoas que conseguem andar pelos olhos espirituais. Eles começam a deixar o Espírito Santo gerar certas certezas na sua vida, que não tem pandemia, não tem crise política, que levam eles para a crise. Por quê? Porque justamente eles entenderam e conseguem deixar que Deus mostre a realidade daquilo que eles devem estar esperando, e gera convicção nos corações das coisas que eles não estão conseguindo enxergar no âmbito natural. Por quê? Porque vivem no âmbito espiritual também, apesar de que são dessa terra também. Eu quero que você entenda essa dinâmica. Como é que eu vou explicar isso? Então eu quero que você, aí em Hebreus 10, vai lá no verso 32, na verdade do verso 32 até o verso 39, são os últimos versos do capítulo 10 que precedem o capítulo 11, que é o capítulo da fé, e precedem o próprio verso 1, que é a própria definição de fé. Então vamos entender um pouquinho o que o autor de Hebreus já estava dizendo, para chegar no verso 1 do capítulo 11. No verso 32 até o 39, vamos ler o texto. Estou lendo na NVI, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações
Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês, verso 34, se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí o verso 1, a fé, do capítulo 11, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Quando você começa a realmente andar pelos olhos espirituais, Deus, através do seu Espírito Santo e a palavra, vai começando a gerar certas certezas na sua vida que não tem muita coisa que vai conseguir te abalar. Então talvez, se tem certas coisas que estão te abalando, então você precisa entender que algumas vezes você possivelmente está oscilando. E não me entenda mal, nós somos humanos, a gente oscila, mas a maturidade vai nos ensinando a oscilar cada vez menos no âmbito dos olhos naturais e nos prender apenas no natural, para nós podermos realmente, mesmo vivendo aqui no natural, podemos ter os olhos espirituais sobre as decisões ou as necessidades ou as realidades que estamos tendo que deparar com aquilo. Você percebe aqui que o autor de Hebreus está escrevendo para um público, naquela época do século I, uma igreja perseguida pelo governo. E ele está dizendo, quando vocês foram iluminados, por que ele usa essa expressão, foram iluminados? Porque a salvação, quando o Espírito Santo toca em nossa vida e a palavra de Deus se torna realidade em nós, e os nossos olhos são abertos ao fato que somos pecadores e que nós precisamos da salvação em Cristo Jesus, e que nós convidamos Jesus para entrar como Salvador das nossas vidas. Isso é uma iluminação, quer dizer, eu estava na escuridão, ligaram uma luz, agora eu estou enxergando. Então ele está dizendo para você que a luz foi acesa e você está enxergando agora o âmbito espiritual, ou seja, seus olhos espirituais foram realmente abertos agora e você pode enxergar. Ele diz, lembra, vocês aí do século I, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes ele diz, eles eram expostos a insultos e tribulações. Depois, se você toma tempo para ler o capítulo 11 inteiro, principalmente o final do capítulo 11, já está falando de gente que iam ser perseguidas e a coisa ia piorar, porque Hebreus foi escrito numa data, coisas pioraram depois disso. Mas o que é interessante é você ver que são pessoas opostas do que Tiago estava falando, porque lá na questão dos planos humanos é interessante que o que eles estão preocupados ali é fazer negócio e ganhar dinheiro. Mas parece que o autor de Hebreus ele está conversando com o pessoal que a ótica deles é diferente. Por quê? Porque ele diz que eles passavam por insultos, tribulações, e eles foram solidários. Eles compadeceram dos que estavam na prisão e até, olha que frase forte de impacto, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. E uma das coisas que eu mais estou ouvindo não é de gente desempregada, eu estou ouvindo de gente empregada, que tem ainda
bens que têm e estão reclamando porque possivelmente vão perder, vão ter algum tipo de perda, mas continuam se alimentando, continuam pagando suas contas, mas não estão alegremente entendendo a situação e dizendo: Deus, abra os meus olhos espirituais para eu enxergar o que está acontecendo aqui, porque muitas vezes se prende ao âmbito natural, então se prende a certas coisas, que se nós somos povo de Deus, e somos, você é povo de Deus, você e eu somos povo de Deus, nós precisamos entender que o que o próprio povo entendeu ali no verso 34, que mesmo com o confisco dos seus próprios bens, eles sabiam o quê? Que possuíam bens superiores e permanentes. Como assim bens superiores e permanentes? A Bíblia é clara, meu irmão, você não é cidadão dessa terra, a tua pátria é celestial, e a tua herança é celestial, ela é espiritual. Você pode até ter uma herança nessa terra, mas, escuta bem o que eu vou dizer, a sua herança maior, ela não tem nada a ver com essa terra, porque você é passageiro, você é forasteiro, você é um peregrino nessa terra, você vai passar por essa terra, porque você vai um dia morar na sua pátria celestial, se você é crente em Cristo Jesus. Então, mesmo com os confiscos dos seus próprios bens, mesmo com muita luta e muito sofrimento, mesmo no meio de ser exposto a insultos e tribulações, eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por quê? Porque os seus olhos não estavam fitos no natural, seus olhos estavam fitos no espiritual. Olha aqui que diz o verso 5, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. O autor de Hebreus está construindo para chegar no verso 1 do capítulo 11, para chegar na definição de fé. Olha o verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E olha que interessante, que para eu receber o que Deus me prometeu, eu preciso perseverar, primeiro. Segundo, eu preciso cumprir plenamente a vontade de Deus. E muitas vezes eu estou vendo uma preocupação com como é que eu vou ficar com o Brasil assim, o assado. Pergunta para Deus. Volta seus olhos não para o natural, mas seus olhos para os olhos espirituais, para as certezas que a palavra de Deus dá para mim e para você. Por quê? Porque o próprio autor de Hebreus diz, e quando ele disse isso no século I, quando ele disse que breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, meu irmão, nós já estamos em 2020, mais de 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois dessa declaração do autor de Hebreus, nós estamos mais perto ainda dessa volta de Jesus. Mas é por isso que ele diz no verso 38, o justo, ele viverá pela fé. Que fé? Ele dá em 2 versos, ele está definindo como é que fé que é essa que o justo vive. O justo consegue viver pela fé porque ele não se guia pelos olhos naturais, ele se guia pelos olhos espirituais. E ao se guiar pelos olhos espirituais, Deus vai gerando certezas no seu coração e vai tomando lugar de incertezas, vai tomando lugar de vai haver impeachment, vai ter isso, vai ter AI-5, tem tantas coisas sendo ditas, mas mas muitos, infelizmente crentes, não estão perguntando para Deus o que é que Ele quer saber, o que Ele quer dizer, o que Ele quer falar. Então por isso que retrocedem. Mas você vê que no verso 39 ele diz, nós não somos os que retrocedem. Por quê? Porque a gente vive pela fé, porque nós não somos guiados pelos olhos naturais, nós somos guiados pelos olhos espirituais. E aí nós vivemos incertezas. Crente, mesmo insultado,
com tribulação, com os bens confiscados. Ele não vive em incertezas, porque ele sabe em quem ele colocou sua fé. Ele sabe que Deus é um fiel depositário da sua fé. Ele sabe que Deus o guarda. Ele sabe que Deus o livra. Ele sabe que Deus supre tudo aquilo que ele precisa. E é por isso então que ao entrar no capítulo 11, justamente o autor de Hebreus já começa dizendo: o justo vive pela fé. Ele declarou isso 2 versos antes. Sim, fé que mostra a realidade daquilo que você pode esperar. Isso é coisa espiritual, e da convicção daquilo que você não vê. Isso também é espiritual. Isso só acontece com olhos espirituais. E eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, porque Paulo declarou lá em 2 Coríntios 5,7: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E eu quero desafiar a igreja para que nós estejamos vivendo por fé, vivendo esse nível de fé, não o nível de fé lá de Tiago: eu vou aqui, vou ali, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro. Isso é muito natural. Nós precisamos pedir a Deus que Ele toque a nossa visão e amplie a nossa visão espiritual, para que em Deus nós possamos realmente entender como que nós devemos viver pela essa pandemia, através de toda essa turbulência política, como nós podemos ser justos, porque justamente vivemos pela fé. Como? Não é andando pelos olhos naturais, é andando pelos olhos espirituais. Porque quando você anda pelos olhos espirituais, você vai conseguir olhar para a realidade com outros olhos, porque você vai ter coisas que Deus te mostrou, que você pode esperar, e você pode esperar, porque elas podem tardar, mas elas nunca falharão, elas se cumprirão. E esse é o nosso desafio como igreja. Nós precisamos andar nesse nível de fé. Por isso que Paulo está certo quando ele disse que você que é crente em Cristo Jesus, você vive por fé, você não vive pelo que você vê no âmbito natural. E que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo toque sobre o teu coração agora, e Ele traga uma convicção sobre mim e sobre você, que nós vamos sair daqui desse culto dizendo: eu, em nome de Jesus, eu vou aprender mais ainda, melhor ainda, a viver pelos olhos espirituais. Eu quero vencer as incertezas com as certezas que Deus me deu, com as certezas que a palavra de Deus me dá, e eu não vou ser abalado, porque eu vivo pela fé e não vivo pelo aquilo que eu vejo no âmbito natural. Eu consigo gerar pelos olhos espirituais aquilo que Deus quer que eu precise ver, aquilo que Deus quer que eu precise crer, e aquilo que Deus quer que eu faça para a honra e glória dEle, para a honra e glória dEle. Curva a sua cabeça. Pai, hoje é dia de ceia, e nós temos um desafio tremendo ao sairmos desse culto. Eu oro, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha realmente nos ensinado nessa noite. Perdoa, Pai, quando somos muito natural e só nos guiamos pelos olhos naturais. Nos dê, Pai, em nome de Jesus, realmente vontade, desejo, mas o poder necessário para podermos realmente tomar como propósito individual e como igreja, que nós vamos viver pela fé, a nossa realidade, a visão da realidade vai ser guiada pelo Senhor, vai ser guiada pelo aquilo que o Senhor quer que nós esperemos em Ti, Senhor. E nós vamos ter convicção, apesar de que não conseguimos ver no âmbito natural, porque nós estamos vivendo também com os olhos espirituais. E eu peço essa graça, porque o Senhor conquistou essa vitória na cruz, o que a ceia representa. E eu peço, ó Pai, que ao voltarmos agora a nossa atenção para a ceia,
que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E eu oro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia. Então, dá um respiro aí. Assimila o que eu falei, mas traz isso para dentro da ceia. E nós já vamos participar da ceia para a honra e glória do Senhor Jesus. Você adorou, você ouviu a palavra, e hoje é o nosso domingo de participar da ceia do Senhor. Eu sei que é diferente, mas nós já fizemos isso uma vez, fizemos lá na entrega do jejum. Então você está aí com o pão e o suco de uva, e nós vamos participar da ceia juntos, porque nós somos corpo vivo. Apesar de que nós não estamos juntos fisicamente, o que nos une é a presença do Espírito Santo de Deus, é Deus, e isso nos faz igreja. Uma igreja que vive o sobrenatural, uma igreja que vive não com os olhos naturais, mas ela aprendeu a viver com os olhos espirituais. E mediante essa mensagem que nós acabamos de ouvir, eu gostaria que você pegasse o seu pão, e eu gostaria que você olhasse para esse pedaço de pão, porque eu quero que você lembre que o Espírito Santo conduziu Jesus desde o início do seu ministério. Quando Jesus veio à terra, ele já sabia onde ele ia parar. Ele ia parar naquela cruz, ele teria que morrer, e a morte física não foi o pior parte do negócio. Foi ele se tornar pecado, para que ele pudesse trazer salvação para mim e para você, para que ele pudesse quebrar o efeito do pecado sobre a minha vida e a sua, para me fazer realmente poder ter a possibilidade de me tornar um ser que não precisa mais apenas viver pelos olhos naturais, mas graças a Deus eu posso ter olhos espirituais também. Eu posso viver nessa plenitude espiritual. E é isso que nós estamos celebrando aqui e agora, juntos. Nós vamos participar do pão, nós vamos participar do fruto da uva, justamente para poder dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque eu não estou preso mais à carne, eu não preciso ser mais escravo da carne. Eu posso ser livre, eu posso olhar no âmbito natural, mas eu consigo ver coisas que só quem realmente nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que entende o valor desse pão e entende o valor do suco da uva, porque representa a carne que foi oferecida na cruz no meu lugar e o sangue que remiu, que pagou todo o preço da minha salvação para me tornar uma pessoa espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então pega do seu pão, vamos orar. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço de todo o coração. E eu peço que nessa noite, nesse encerramento, já indo para o encerramento do culto, nessa observância, dessa ordenança do Senhor, que não seja mais uma ceia, mas que nesse momento seja a ceia que nós estamos sendo relembrados do que o Senhor é, do que o Senhor fez e do que o Senhor nos abençoou. Não estamos mais presos às nossas feridas, porque o Senhor trouxe cura sobre as feridas que o pecado produziu sobre a nossa vida. Não estamos mais presos a só olhar pelos olhos naturais e as incertezas. Nós podemos olhar pelos olhos espirituais e abraçar as certezas como essa. Essa é uma grande certeza. O Senhor deu o seu corpo, o Senhor derramou do seu sangue e o Senhor produziu salvação. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Pega seu pão. Já distribuiu entre seus familiares, quem está junto? Então agora vamos participar juntos desse momento agradecido. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Participemos juntos.
Eu não sei o que está passando no seu coração, mas uma coisa está passando no meu, é que justamente a gente tem muito que agradecer. O Senhor Jesus, Ele fez obra completa, porque o Senhor é Deus Pai, tudo que Ele faz é completo. E Ele fez tudo isso para nos trazer para um relacionamento íntimo com Ele. O pecado nos separava, mas Ele trouxe a reconciliação e Ele me fez um ser espiritual, graças à salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Amém. Então pega do fruto da uva. Oh Deus, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Celebro o Senhor nessa noite. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Participemos juntos. Ah, Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Como é bom poder participar da sua ceia. Como é bom nós sermos relembrados dessa tão grande salvação. Oh, Deus, obrigado. Fala aos nossos corações ainda durante essa semana, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, e nos leva realmente a olharmos para tudo com olhos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não posso deixar de encerrar o culto e não quero quebrar o clima, mas eu tenho que dar alguns avisos. Eu deixei para o fim porque justamente é um momento que só preciso passar algumas coisas. Não, vamos nos preparar. Domingo que vem é o Dia das Mães, isso é importante, né? E vamos honrar, né, as nossas mães, e aproveitar, porque sexta-feira até esqueci que era feriado, a gente fica também perdido nessas datas. Então não perca essa data, domingo que vem é Dia das Mães, então vamos honrar essas pessoas maravilhosas chamadas de mãe. O isolamento, né? A única coisa que eu quero falar sobre o isolamento não são datas, não se prendam a datas, mas descubra oportunidades. Escute o que eu estou falando. Descubra oportunidades para servir os outros. Como é que você pode servir os outros? Como é nosso costume de trazer na ceia alimentos, então nós vamos fazer uma nova levantar, né, alimentos, e dessa vez eu quero incluir produtos de limpeza. Então se alguém puder trazer alguns produtos de limpeza, tem algumas pessoas, né, sabonete, creme dental, algumas coisas básicas, né, não só alimentos. Nós vamos fazer de novo na terça, dia 5, e na sexta, dia 8, das 8 a meio-dia lá na igreja, o mesmo esquema do mês passado. Então participa disso, tá? Ainda temos álcool gel e álcool líquido, tudo 70%. Você tem que levar o recipiente, então leva lá e a gente enche, tá? Se você está precisando disso. Então, e como é que você vê, né? Combina isso? Você pode mandar um WhatsApp para o número da igreja, tá? É 991282641, vai aparecer aqui na tela, tá? 991282641. E com relação ao WhatsApp da igreja, eu tenho lista de transmissão, só que se você não incluir esse número nos seus contatos, provavelmente você não vai receber o aviso. Eu estou mandando todos os avisos pela lista de transmissão, mas pelo número da igreja, tá? 991282641. Então, por favor, tome o tempo de incluir isso nos seus contatos, se caso você ainda não incluiu, e aí você vai receber, põe lá igreja, e você vai receber mensagens
pela igreja, tá? Então não esqueça disso, inclua isso nos seus contatos. Também, quando você estiver acompanhando a igreja nas mídias sociais, duas coisas, né? A gente vai aprendendo, não esquece de dar um joinha lá, um like, tá bom? E se você não se inscreveu no canal, seja YouTube que seja, aperta lá, inscrever-se. Por quê? Porque isso é importante para a manutenção dos próprios canais, tá bom? Então faça isso também, não esqueça, né? Sempre dar um joinha e inscrever no canal, porque isso também faz parte da era moderna, da era digital e tal. E dízimos e ofertas continuam, né? Ou você faz um depósito direto no caixa eletrônico ou transferências direto, se você é Bradesco ou DOC ou TED, tá? E as informações também estão aparecendo aqui no vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, use o WhatsApp da igreja para tirar essas dúvidas. E continue também, se você tem um testemunho ou pedido de oração, manda tudo também via o WhatsApp da igreja, para que nós possamos manter contato, né? Também saber de você tudo isso, ok? Uma boa semana, Deus abençoe e que a graça, realmente a paz, o consolo de Deus, do Espírito Santo em Cristo Jesus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa semana, em nome de Jesus. E por último, eu deixei por último, a nossa irmã Cida, ela vai estar fazendo, Cida Zen vai estar fazendo uma cirurgia amanhã. Então eu gostaria que ao acabar aqui, tome um tempo para orar, amanhã esteja em oração, para que Deus intervenha sobre essa cirurgia, uma cirurgia grande e precisa realmente muita graça de Deus sobre toda essa situação. Eu estou olhando pelos olhos espirituais e eu já abracei todas as certezas que Deus nos dá com relação a como Ele cuida da gente, e eu sei que Ele vai cuidar da nossa irmã em nome de Jesus. Mas vamos orar e vamos interceder para a honra e glória do nosso Deus. Semana abençoada e até o próximo culto em nome de Jesus. Vão na graça e na paz do Senhor.